Jesus said, you shall know the truth shall set you free. And He is that truth. He is Jesus, Son of God, is the truth of the Word, because He was the Word made flesh. Deus abençoe mais uma vez a você, irmão, irmã, jovem, ancião, que está nos assistindo e acompanhando os programas. Nós estávamos falando no programa anterior sobre profetas. E eu quero ler uma escritura, a continuação, Amós 3:7. Diz que certamente o Senhor Jeová, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Estamos iniciando agora o programa A Verdade Te Libertará, falando sobre os profetas e a condição atual do mundo religioso. Esta é a segunda parte do nosso estudo. Deus te abençoe. Está vindo um hino muito ungido para abençoar a sua casa, o seu carro, onde você estiver assistindo ou ouvindo este programa. Daqui a pouco nós retornaremos mais uma vez. Deus te abençoe. Atleta que foi treinado a correr a maior corrida de todos os tempos. Quero largar todo o pecado para não ser deixado para trás. Quero correr com um motivo, um desejo em minha alma. Para trás não olharei, batendo meus olhos firmes no meu alvo. Eu vou correr pelo prêmio qual nenhum homem pode me dar. Batalhar por sublime vida eterna. Eu vou correr com os olhos firmes nas promessas de Deus, ser fiel às leis que Ele me deu. O homem que luta por perfeição, grandes provas, precisa suportar. Temos que lutar com tudo que há em nós, devemos clamar somente uma vez mais, Senhor. Pois a corrida não é para os rápidos, fomos eleitos a resistir e receber a coroa da justiça. A promessa de Deus é infalível. Eu vou correr pelo prêmio qual nenhum homem pode me dar. Batalhar por sublime vida eterna. Eu vou correr com os olhos firmes nas promessas de Deus, ser fiel às leis que Ele me deu. O autor e consumador é Jesus, Cristo nosso Senhor, que suportou toda a vergonha e cruz e se assentou à destra de Deus. Me lembrarei daquele que sofreu tanta oposição, mesmo sem merecer, para que eu não venha me cansar e
sublime vida eterna. Eu vou correr com os olhos firmes nas promessas de Deus, ser fiel às leis que Ele me deu. O autor e consumador é Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, amados, estávamos falando sobre este assunto do envio dos profetas de Deus à terra, quando as coisas não estão bem. E Deus nunca envia profetas quando tudo está bem, e sim quando entre o povo as coisas estão fora e contrária à palavra de Deus. Demos vários exemplos. O beabá, que nunca pode ser deixado de dizer, que é o batismo nas águas, que é em nome, a forma correta é em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o batismo correto. Mas, com o passar do tempo, essa verdade ela foi tirada e ensinaram a doutrina da Trindade e tiraram o batismo, tiraram o nome do seu mestre. Tem um programa, né, o irmão Igor Seabra é o que sempre me acompanha aqui, ele que monta todo esse cenário, e ele é o que me filma, a gente faz junto esses programas, e ele está lembrado que a gente fez um programa chamado Tirar o Nome do Teu Mestre. Tiraram o nome do nosso mestre, saquearam o nome do nosso mestre do batismo, sendo que quando você casa, a mulher recebe o nome do marido em seu nome. E muitos não querem mais o nome do Senhor Jesus Cristo, não querem o nome dele. Mas muitas almas querem. E essas almas, a começar pelo apóstolo São Pedro, mais de 3.000 foram batizadas neste nome. E Paulo continuou, e eu também continuo com esse batismo. Deus nunca envia profetas quando tudo está bem, sim quando entre o povo a coisa está fora de ordem. Então o profeta vem com a palavra cortante e penetrante para descobrir tudo que seja contrário à verdade de Deus. Porém os religiosos não podem aceitar tal exortação. Eles não querem isso porque isso atinge fortemente seus costumes e crenças nos quais estão estabelecidos. Como? Como aceitar? Quem é este pastor Marcelo que vem no programa, faz um programa A Verdade Te Libertará, diz que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está errado? Não sou eu quem estou dizendo isso. Aí é que está o problema. É que não existe nas Sagradas Escrituras nenhuma alma batizada nos títulos. Você, cristão, você que carrega a sua Bíblia, que vai à igreja, que confessa crer em Deus, que confessa amar o Senhor, nunca percebeu isso? Isso não belisca a sua consciência? Isso não te incomoda? De você ver nas Sagradas Escrituras que ninguém foi batizado nos títulos? Isso deveria incomodar. Não te incomoda em saber que tiraram não só o nome do Senhor, mas tiraram o vinho da Santa Ceia? Meu Deus, onde nós estamos? Era vinho. Colocaram suco de uva de diversas marcas. Não vou falar a marca porque nós estamos aqui para fazer propaganda das empresas que fazem suco. Mas eles vão lá no supermercado e pegam um suco de uva e apresentam para a igreja como o sangue do Senhor. Quando é vinho, tiraram o pão asmo, tiraram pães asmos e colocaram o pão com fermento. Sem dúvida nenhuma, é triste o cenário da igreja. E é mais triste que as pessoas não se incomodam com isso.
realmente estamos nos últimos dias. Realmente estamos vivendo aqueles dias, diz assim, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. São batizados de qualquer forma, tomam a Santa Ceia de qualquer forma. Sabe o que tiraram? Quando tiraram o nome do Senhor Jesus Cristo, começaram a tirar tudo. Tiraram o nome, aí passou um tempinho, tiraram o vinho da Santa Ceia, aí passou um tempo, colocaram o suco de uva, passou um tempo, tiraram o pão asmo, colocaram o pão com fermento. Passou um tempo, só foram saqueando, tiraram o lava-pés da Santa Ceia. O lava-pés que está em São João 13, que Jesus disse, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não há servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Arrancaram isso. Eu falo com você, amigo ouvinte, cristão, cristã, porque em algum lugar, deve haver uma pessoa que se importa com as palavras de Jesus. Em algum lugar deve haver um crente ou uma crente que se importa com as palavras de Jesus. Ele disse, e Pedro, se você olhar ali, Pedro falou assim, o Senhor lava os pés a mim? Jesus disse, o que eu faço agora não sabes, mas tu o entenderás depois. Nunca me lavará os pés. Jesus disse, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Não se ajunta comigo. Se eu não te lavar os pés, você está separado de mim. Você não me ama. E Pedro falou assim, não só os pés, Senhor, mas as mãos e a cabeça. Veja, mas tiraram o lava-pés, tiraram o nome do Senhor Jesus Cristo, tiraram os pães asmos da ceia, tiraram o vinho, tiraram tudo. E agora é simplesmente, somente dinheiro. Não é assim. Nas nossas igrejas, ao redor deste Brasil, tem várias igrejas que creem da forma correta, que pregam a verdade. Se você é uma semente de Deus, que eu creio que você é, sem dúvida já se deu conta da condição espiritual do mundo hoje, que a si mesmo se chama cristão. Assim também da necessidade de um profeta para tirar os verdadeiros filhos de Deus dessa confusão denominacional em que impera neste tempo. Porque por qual igreja Deus vai julgar o mundo? Se for julgar pela Igreja Católica, os pentecostais estão perdidos. Se for julgar pela Igreja Pentecostal, os católicos, luteranos e wesleyanos estão perdidos. Ele vai julgar por qual igreja? Deus julgará o homem por qual denominação? Deus vai julgar o homem pela minha igreja? Não. Deus não julga as pessoas pela igreja, Deus julga pela sua palavra. Deus julga pela sua palavra. Qualquer pessoa que lê as Escrituras com revelação divina pode se dar conta da hora em que estamos vivendo. Porque todos os eventos anunciados para este tempo já estão presentes. Israel já está em sua terra, demonstrando ser uma nação forte. Vemos a multiplicação da maldade em todos os aspectos. A frieza nas igrejas não se pode negar. Conversa de tudo, age de qualquer forma, se veste de qualquer forma.
Deus só quer o coração. Negaram a eficácia da palavra, tiraram tudo. Mas se você tem sede de Deus, se você ora assim e diz que, Senhor, deve haver uma igreja em algum lugar, deve haver uma igreja que ensina o correto. Se você tem sede por Deus, este programa A Verdade Te Libertará é para você. Esse programa A Verdade Te Libertará não é para uma pessoa que não quer nada com Deus. Este programa A Verdade Te Libertará não é para uma pessoa que fala assim, eu creio dessa forma. Não, mas ela é para aquele filho, para aquela filha que ama a palavra de Deus, que ama as Sagradas Escrituras, que ama obedecer a Deus. Porque Jesus disse, se me ama, guarde os meus mandamentos. Que ama guardar os mandamentos de Deus. Veja, a frieza, as igrejas estão mundanas. Que coisa! Quem sabe os pentecostais da década de 60, da década de 50, de 40, nunca pensavam que a igreja chamada pentecostal ia chegar nessa situação. Mas chegaram. As igrejas estão mundanas, convertidas em clubes. Os chamados cristãos se conformam com os costumes do mundo em todos os aspectos. E muitas religiões estão convertidas em negócios lucrativos. Dinheiro. Esta é a apostasia dos últimos tempos. E eu fico pensando naquelas almas, milhares de almas ouvindo estes homens. Milhares de almas sedentas da palavra, e a única coisa que passa na mente dos líderes religiosos é dinheiro. Eu estava vindo para Ribeirão Preto e no carro sintonizei um programa de rádio. O homem só falava sobre dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Porque é isso o que o mundo quer. É isso que esses líderes querem. Agora pegar almas, estudar a Bíblia com elas, falar, filha, filho, olha o batismo cristão aqui. Olha Pedro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 38, batizando 3.000 almas. Olha o apóstolo São Paulo rebatizando os discípulos de João Batista. Olha o apóstolo São Paulo dizendo que o que fazei por obras ou por palavras, fazei em nome do Senhor. Olha aqui a família de Cornélio sendo batizada em nome do Senhor. Olha, você vai ser batizada desse jeito. Olha a Santa Ceia, como eles tomavam. Aí as pessoas falam assim, mas não pode ser vinho, interpretação humana. Não pode ser vinho porque o vinho embriaga. Mas não é para chegar na ceia do Senhor e beber. Não. Em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, a Bíblia diz dissensões nas ceias de irmãos. E ele diz, Paulo, a partir do versículo 27 de 1 Coríntios 11, diz, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aqui ele está falando da Santa Ceia. Essa aqui é uma escritura muito conhecida, né, entre os cristãos, porque Paulo estava mostrando como que um cristão deve agir na Santa Ceia. E no versículo 17 ele fala dessas dissensões, ele diz, nisto porém, que vos dizer-vos, não vos louvo,
porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. É vinho, é pão asmo, mas não é para matar a fome ali. Paulo estava... Porque ele está dizendo aqui, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Era vinho. Suco de uva não embriaga ninguém. Era vinho. Mas, sabe, as pessoas elas não consideram mais nada que está escrito. Elas agem. Mas esse programa a gente faz. Agora é um sábado. Um sábado, agora são 13 horas e 10 minutos de um dia de sábado, né? E nós estamos aqui fazendo esse programa porque a gente crê que alguém, não importa se seja aqui em Ribeirão Preto, não nos importa que seja nessas cidades que eu citei, não importa que seja na capital de São Paulo, no bairro de Guaianazes, não importa que seja em Salto, alguém desse Brasil pode ouvir e realmente isso pode chamar a atenção dele. Ele falou assim, não, eu vou procurar nas Sagradas Escrituras. Aí você está certo. Eu vou estudar a Bíblia. Eu vou ver isso por mim mesmo. Eu vou verificar. Aí você está certo, porque é na Bíblia. Porque é a palavra de Deus. É a fonte de toda a verdade. As igrejas estão dessa forma. Muitas hoje as religiões estão envolvidas em negócios lucrativos. Apostasia. Sem dúvida que esta condição do mundo e a igreja é um prognóstico das proximidades do juízo de Deus, da grande tribulação. Porém, o sinal mais importante do tempo do fim é a presença do profeta que Deus prometeu enviar antes desse juízo. Aqui é uma coisa muito importante que nós vamos falar no próximo programa. Vai haver um juízo. Isso todas os denominacionais, todos os crentes, todo mundo sabe que haverá um juízo para essa terra. Todo mundo sabe disso. Mas há uma coisa muito importante, que o sinal mais relevante do tempo do fim é a presença do profeta que Deus prometeu enviar. Não é o que o pastor Marcelo está dizendo, é o que Deus falou. Deus falou que enviaria um profeta antes deste juízo, o qual restaurará todas as verdades de Deus que os homens têm pervertido no transcurso dos séculos. E eu vou ler esta passagem bíblica, encerrando este programa. Eu vou ler e nós vamos estudar isso no próximo programa. Mas isso vai servir para você ficar meditando. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Malaquias 4, versículo 5. Quando Jesus falou de João Batista, disse assim: se quereis dar crédito, este é o Elias que haveria de vir. Mas aquele não era o dia grande e terrível do Senhor. E no programa passado eu falei para vocês das 5 manifestações de Elias. Elias, o tisbita, Eliseu, João Batista, Elias agora de Malaquias 4 e 5 e Elias de Apocalipse 11. Deus gostou tanto de Elias que está usando ele 5 vezes. Que coisa! A quíntupla manifestação de Elias. Não quero me passar por uma pessoa que fazendo vanglória, contando vantagem, mas o povo a quem nós pregamos a palavra, as nossas igrejas, a quem nós ensinamos, a esse Brasil, isso já é uma matéria passada, assim, já passamos por isso, já reconhecemos, e talvez alguém da mensagem
que já passou por isso, ouve um programa assim, pode falar, isso aí eu já sei. Mas esse programa é para aqueles que não sabem. É para você que nunca ouviu falar dessa quíntupla manifestação de Elias. Deus gostou tanto de Elias que usou ele 5 vezes. Usa ele 5 vezes. Elias o Tisbita, Eliseu, uma porção dobrada do teu espírito, João Batista, se quereis dar crédito a este Elias que haveria de vir, Elias agora, antes do grande e terrível dia do Senhor, e Elias que vai se manifestar em Apocalipse 11 para os judeus. Onde está ele? Como que é essa mensagem? Deus profetizou, a palavra não perde seu valor, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Teria que vir um profeta, teria que Deus usar um homem para trazer a verdade para nós, teria que vir um homem, Deus teria que usar para trazer a verdade, para tirar a gente desta Babilônia, para tirar a gente dos ensinamentos errados, para mostrar a verdade escriturística, para dizer, olha, filho, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, a Santa Ceia se usa pão asmo, com vinho. A Santa Ceia tem que ser lava-pés, do mesmo jeito que os apóstolos faziam, do mesmo jeito que o apóstolo São Paulo fazia. Nós não queremos colocar você em uma igreja, nós queremos colocar você na palavra de Deus, porque esta sim vai te coroar, essa sim vai salvar a sua alma. Salvação você não encontra em nenhuma igreja, só encontra em Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a palavra. Deus te abençoe e nos vemos no próximo programa. Deus abençoe. As nossas vinhas já estão em fina flor. As eras do inverno longo e frio acabou. Cantando as aves fazem ninhos, os dias sem mais luz, e a vida que se escondeu no chão agora volta no grão, reproduzindo o mesmo Jesus. Pois é primavera e agora crescem sob a terra vastos campos floridos, promessas de filhos redimidos, celebrando ao sabor do vento que sopra o grande avivamento, alegrando-se sob o sol. Sob a terra, vastos campos floridos, promessas de filhos redimidos, celebrando ao sabor do vento que sopra o grande avivamento, alegrando-se sob o sol, sob o sol. A chuva do inverno cessou e se foi. Aparecem flores, são vocês, o tempo de cantar chegou. A figueira já brotou e deu frutos, o Filho do Homem se manifestou. Na unção do Santo dos Santos, óleo de alegria sobre nós derramou.